Glória a Deus, porque aprove o Senhor nos trazer até aqui na noite de hoje, para juntos adorarmos e bendizer o seu santo nome, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda a nossa adoração. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória para Jesus aí? Amém. Louvado seja Deus. Vamos acompanhar aqui a leitura da palavra de Deus em 2 Reis, no capítulo 12, o verso 2. Diz assim o texto: praticou Joás o que era justo perante o Senhor durante toda a sua vida, entendendo as instruções do sacerdote Joiada. Esse nome é estranho, né? Aleluia. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração, amém? Quem foi Joás? Quem aqui tem o devocional e acompanhou a devocional de hoje, é sobre ele que nós vamos falar. Joás foi, na Bíblia, o rei mais jovem que existiu. Ele foi consagrado rei com apenas 7 anos de idade. Mas tem toda uma história por trás disso. Antes de Joás ser consagrado rei, ser levantado como rei pelo Senhor, o seu pai reinava sobre Judá. Mas veio seu pai morrer, e a sua avó, Atália, querendo tomar o reino para si, ela, a avó, mandou matar todos os netos, todos. Joás foi livrado pela mão do Senhor, através da mulher do sacerdote Joiada. Ela pegou Joás e a sua ama e levou para uma câmara, que é um quarto, e lá ficaram durante 6 anos escondidos. E então Joás foi livre da morte. Mas tudo estava dentro de um propósito. Joás seria o único naquele momento descendente da linhagem de Davi. Em tudo Deus tem um propósito. Era necessário que fosse assim. Todos os outros netos, filhos de Asaquias, morreram, mas Joás permaneceu vivo e ficou lá escondido com a sua ama por 6 longos anos. Não deve ter sido fácil. Depois, durante esse tempo em que ele estava lá, escondido, a sua avó Atália reinou sobre Judá, e ela era voltada para a adoração aos ídolos. Ela adorava o ídolo Baal, e ela construiu, e ela não apenas construiu lugares e permitiu a adoração a Baal, como também ela usou dos utensílios e tudo que pertencia à casa do Senhor. Ela permitiu que os profetas de Baal usassem também. Ela profanou a casa de Deus. Tudo isso foi necessário. Mas vindo Atália morrer, então a esposa do sacerdote e o sacerdote trouxeram Joás para que ele fosse aclamado como rei, porque o trono era dele por direito. Joás então assumiu o trono com apenas 7 anos de idade. Tornou-se rei de Judá. Existe um outro rei, criança também, acabei de esquecer o nome dele. Ele foi rei com 8 anos. Mas Joás foi apenas com 7 anos de idade. Irmãos, o texto diz que Joás ele foi encontrado em retidão, que ele fez tudo que agradava a Deus. Ele teve como conselheiro, como tutor, o sacerdote Joiada, um homem de Deus, que instruiu, que mediou tudo o que Joás precisava fazer. Joás, ele foi aquele que decidiu reparar a casa do Senhor. Ele decidiu fazer os reparos que eram necessários. Ele queria restabelecer a cultura da adoração ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus de Israel. E ele começou. E o sacerdote, ele fez uma aliança entre Deus, ele e o rei. E também fez uma outra aliança entre o rei Joás e o povo.
E Joás caiu na graça das pessoas. As pessoas amavam Joás, por quê? Porque ele estava reparando a cultura da adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Mas, como nem tudo dura para sempre, veio o sacerdote Joiada a morrer. Ele faleceu. E logo após o seu falecimento, Joás ficou meio perdido, porque parece que ele só sabia ter direção mediante a instrução do sacerdote. Nós queremos falar hoje sobre 3 pontos dos quais nós devemos fazer o contrário de Joás. Viver uma vida de aparências. Joás, ele viveu uma vida de aparências. Quem estava na direção de tudo, na verdade, era o sacerdote, o homem de Deus. Joás prosperou em tudo que ele fazia. Ele era visto como um homem reto, mas ele dependia do conselho, da ação, da atitude do sacerdote para poder fazer qualquer coisa. E nós queremos ver hoje, de forma rápida, sucinta, 3 pontos interessantes que eu notei aqui na curta história de Joás, que tem aqui em Reis e também repete com alguns detalhes em Crônicas. O primeiro ponto que nós gostaríamos de falar nessa noite é: tenha intimidade, seja íntimo, seja íntimo. Nós podíamos perceber que a relação entre Joás e o sacerdote era muito próxima, a ponto de era nele em que ele depositava a sua confiança. Ele não dava um passo sequer sem antes consultar o sacerdote. E muitas coisas foram feitas através das mãos de Joás, com o conselho do sacerdote. Mas veio ele a morrer. E ele morreu, o sacerdote, com honras de rei. Com honras de rei. Ele era muito conhecido. Tudo que se fizera, ele foi sepultado no lugar onde os reis são sepultados. Ele teve honra de reis. E se você leu o devocional e o capítulo 12 de 2 Reis, você sabe qual é o final de Joás, né? E qual foi a honra que ele recebeu. Que nós sejamos íntimos, mas não íntimos, ou à sombra, ou colados, ou chegados apenas no homem. Que nós venhamos buscar a intimidade com aquele que pode fazer através de mim e de você. A carta de Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 8, a palavra vai dizer o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Humilhai-vos, vós, pecadores, e limpai as mãos, e vós que sois de ânimo dobre. Isso significa Deus tratando com você e comigo. Significa Deus nos chamando a uma realidade para ter intimidade conosco. Intimidade, você vê, em 2 Reis, no início, capítulo 6, o profeta Eliseu, discípulo de Elias, interessante, né? Aprendendo com os erros de Joás. Eliseu foi discípulo de Elias e andava com Elias, e a todo momento, para onde Elias ia, ele queria estar, ele queria aprender, e ele queria fazer, ele queria conquistar aquilo que Elias conquistava. Joás, ele agiu como o contrário. Nós podemos ver na Bíblia vários reis que tiveram uma ligação direta com o Senhor. Na época, era comum que Deus falasse através dos seus profetas e também do sacerdote, como era com o sacerdote Joiada. Mas olha, Joás, querido, era aquele cara, era aquele homem, era aquela personalidade que podia bater no peito e dizer assim: eu tenho um testemunho para contar. Sabe por quê? Porque eu era criança, a minha avó tentou me matar, mas Deus levantou uma pessoa para me livrar.
eu fiquei 6 anos escondido, mas no tempo aprovado por Deus, Ele me tirou do fundo e me colocou no lugar mais alto. Ele poderia dizer isso: conheço um Deus que faz além daquilo que eu peço ou penso em pedir. Ele poderia contar e bater no peito que tem o testemunho, mas não. Nitidamente a gente percebe que Joás, ele não tinha uma proximidade com Deus, ele não tinha uma intimidade com Deus. Eliseu, no capítulo 6 de 2 Reis, o exército de Israel estava sendo afrontado por um exército inimigo, e aquele exército veio contra o povo de Israel, e Eliseu com o seu discípulo, com o seu jovem, ele fez: olha, Eliseu fez para o jovem: vai lá, sobe lá no monte e olha, vê lá como é esse exército aí, se tem muita gente, se tem pouca gente. E ele foi, e quando ele olhou, ele viu que o exército era extremamente numeroso, muito maior que o exército de Israel. E ele voltou, o moço de Eliseu voltou muito temeroso e disse: olha, Eliseu, nós vamos perecer, nós vamos morrer, acabou, o exército inimigo é muito maior que o exército de Israel. Quantos de nós não é assim? Há momentos que nós esquecemos o Deus a quem servimos. Ele é o Deus que fez os céus e a terra. Todas as coisas estão sob domínio das suas mãos. Sabe o que é intimidade, querido? Intimidade é Eliseu olhar para aquele moço e dizer assim: moço, o que tu estás dizendo aí, rapaz? E a moça disse: Eliseu, nós vamos perecer, vamos embora, a gente vai morrer. Eliseu: Deus, foi tão simples, né? Deus, abre os olhos desse jovem para que ele veja. E Deus imediatamente abriu os olhos daquele jovem, queridos, e ele viu no reino do Espírito carros, cavalos, carruagens, anjos com espadas desembainhadas de fogo. E o exército de Israel, que estava em menor número físico, saiu ali vitorioso. Falar sobre viver uma vida de aparência. Joás viveu uma vida de aparência. Nos remete a Mateus 23, quando estavam ali os fariseus, os doutores da lei, estavam ali, eles faziam coisas para chamar a atenção, porque eles queriam ser vistos pelas pessoas. E eles oravam em praça pública, em voz alta, com mãos levantadas, eles queriam chamar a atenção. Mas o comportamento deles não condizia com o que eles professavam. Isso é viver uma vida de aparência. Joás estava ali, tinha toda a pompa e circunstância, era rei, provava, serviu-se de muitas regalias. Ele só não se serviu de uma coisa: da intimidade com Deus. Porque, querido, se ele tivesse intimidade com Deus, ele teria ido para o seu secreto, ele teria dobrado seus joelhos, ele teria dito: olha, Senhor, nós somos pequenos. E tem um detalhe: o exército de Israel, lá com Joás, era maior que o exército sírio. Era maior, o exército de Israel era maior que o exército sírio. Mesmo assim, Joás não buscou a Deus, não buscou ter uma conversa sincera com Deus e dizer assim: olha, Deus, o sacerdote não está aqui para me instruir, mas eu preciso do teu conselho, porque o teu nome é maravilhoso conselheiro. Ele não buscou o Senhor. Resultado: Joás entregou tudo que tinha. Ele se atemorizou, ficou com muito medo, entregou tudo que tinha nas mãos do rei sírio. Pegou toda a riqueza que tinha na casa do Senhor, todos os utensílios que eram da casa do Senhor, do qual ele próprio estava reparando, para trazer de volta a glória de Deus, ajudar o seu reino. Ele entregou na mão do rei sírio, na tentativa de desviar o ataque do rei sírio a ajudar.
Precisamos buscar ter intimidade com Deus. Mas é impossível nós termos intimidade com Deus, o qual nós não conhecemos. Porque apesar de Joás ter vivido um milagre, ter vivido um livramento, ter sido colocado no mais alto lugar, como rei de Judá, como herdeiro que era, o trono pertencia a ele. E era necessário, porque a linhagem de Davi teria que continuar para chegar até Jesus. Joás estava ali apenas para isso. É por isso que o texto que nós lemos no início é muito lindo, né? Joás foi visto como reto, como homem de Deus, como homem que... Joás vivia de aparências. E quantos de nós não tem vivido de aparência? Quantos de nós tem andado com um homem, com uma mulher de Deus, e transparecemos para as pessoas que nos veem que nós também somos homens e mulheres de Deus, quando no fundo nós somos como aqueles doutores da lei e fariseus? Por fora demonstramos ser cheios do poder e da glória, por dentro somos como sepulcros caiados. Deus nos chama a buscar a intimidade com Ele. O Salmo 91, verso 14, se Joás tivesse lembrado disso, das maravilhas que o Deus dele realizou, libertando o povo do Egito, das guerras e batalhas e vitórias que os reis antes dele enfrentaram e venceram em Deus. Deus entregou muitos inimigos nas mãos de Israel. Mas se ele soubesse disso, mas se ele tivesse colocado isso no seu coração, qual era a motivação de Joás? Qual era a motivação de Joás? O Salmo 91, verso 14 diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Só é possível ter intimidade com alguém se você conhecer esse alguém. Joás não conhecia Deus. Joás não andava com Deus. Joás vivia à sombra de quem era o sacerdote. Joás vivia as glórias de quem o sacerdote era. E quantas vezes eu tenho sido assim também? Não vivo as minhas próprias experiências e me alimento apenas das experiências do outro. Um dos erros que Joás cometeu foi não procurar ver o exemplo do sacerdote que estava do seu lado, foi não colocar no seu coração o desejo ardente de se relacionar com Deus, porque no texto não há nenhum momento Joás se relacionando com Deus, nem no momento da maior aflição, que foi quando ele viu que o exército sírio vinha contra ele, ele não buscou a Deus. Segundo ponto que nós queremos falar, e nós aprendemos isso com Joás. Precisamos aprender a confiar em Deus. Joás, ele não conhecia Deus. Então ele não podia confiar. Porque se ele conhecesse Deus, ele colocaria em prática aquilo que o salmista disse no Salmo 37, verso 5. Olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Aleluia. Precisamos aprender a confiar. Joás desconfiou. Ele temeu. Quando ele soube que o exército sírio vinha contra ele, ele correu, se escondeu, disse: olha, não, vai, junta tudo aí, todo o tesouro, todos os utensílios que seriam para a glória do Deus de Israel, vai e entrega nas mãos do rei sírio, para que não venha contra nós. E o exército de Israel era maior. O exército de Israel era maior que o exército sírio. Mesmo assim, por não conhecer, por não confiar, ele entregou
tudo o que tinha, entregou a glória que seria para Deus. Nós temos confiado no Senhor? Hebreus 13, 6 diz que eu não deveria temer o que o homem pode fazer. Joás não sabia disso. Hebreus 13, 6. Não devo temer aquilo que o homem pode fazer contra mim. A minha confiança está no Senhor. Somente nele confiarei. Em quem você tem confiado? A quem você tem procurado para ter intimidade? No teu socorro, na tua angústia, na tua aflição, na tua necessidade. Quem você tem procurado para ter uma conversa íntima, para expor a tua situação, para dizer: olha, eu não tenho conseguido, mas eu sei, Deus, que em ti eu posso todas as coisas. Joás não confiou em Deus. Ele se atemorizou. Ele teve medo. Ele tentou fugir da responsabilidade a ele, que competia a ele como rei de Judá. A competência dele naquele momento era defender o reino de Israel e não entregá-lo de mão beijada, o reino de Judá. E quantas vezes nós também não agimos assim? Quando deveríamos nos levantar em Deus, quando deveríamos erguer nossas cabeças, quando deveríamos andar impolutamente, marchando para o alvo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, decidimos recuar. Decidimos então abrir mão da nossa fé, para viver uma paixão efêmera, passageira, rápida, para viver algo terreno, para provar daquilo que o corpo almeja, que a mente deseja, mas que o espírito geme. Diferente de Joás, precisamos aprender a confiar em Deus, a depositar a nossa confiança naquele que tem todo o poder para fazer aquilo que nós não podemos fazer, que pode ir onde nós não podemos ir, que toca onde nós não podemos alcançar. O último ponto que nós gostaríamos de falar aqui, diferente de Joás, nós não devemos temer, nós devemos ousar. Não tema, ouse. Não tema, ouse. Sabe por quê? Porque o medo ele nos impulsiona. Sabe para onde? Para o erro. Na maioria das vezes, o medo nos impulsiona para o erro. O medo nos empurra muitas vezes para o pecado. Joás se amedrontou, se acovardou. Em 2 Timóteo, no capítulo 5, a palavra diz, o verso 8 diz assim: eu não tenho dado a vocês espírito de medo, mas tenho dado a vocês espírito de ousadia. O espírito que está em mim e você é um espírito de coragem, de ousadia. Amém? Você tem esse espírito em você? A intimidade com Deus começa a partir do momento em que nós acreditamos no sacrifício dele na cruz do Calvário por nós. Quando recebemos esse sacrifício e nos tornamos novas criaturas, como diz em 2 Coríntios 5,17, olha, e aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e tudo se faz novo. A
A intimidade começa quando nós compreendemos o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 4. Olha, eu chamei vocês agora para andar em novidade de vida. Não te chamei para andar como antes. A alegria passageira, a felicidade efêmera, o desejo carnal, o querer, o alcançar, o fazer de tudo. Não. A intimidade com Deus começa aí. A confiança em Deus começa a partir do momento em que nós começamos a andar e a conhecer o seu nome. Nós vamos entendendo o que Ele fez, nós vamos entendendo o que Ele faz, e nós vamos esperar com fé o que Ele vai fazer em mim e através de mim, em você e através de você. A ousadia vem a partir do momento que nós compreendemos que o Espírito que foi colocado em nós é um Espírito de poder. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele diz: olha, a nossa pregação, ela não consiste em sabedoria humana, mas em Espírito e em poder. E esse poder foi derramado em nós. Foi derramado em nós uma unção de ousadia. Joás escolheu se acovardar. Joás escolheu entregar tudo aquilo que ele conquistou em Deus. Sabe por quê? Porque ele vivia à sombra de outra pessoa. Não queira viver à sombra de ninguém. Viva apenas à sombra do Altíssimo. Se esconda nele, corra para ele, eleve os seus olhos para o monte, que é de onde vem o nosso socorro. A intimidade com Deus vai fazer toda a diferença na minha e na tua vida. Busque Provérbios 18. A palavra vai dizer: eu amo os que me amam, e aqueles que me buscam de madrugada me encontram. Aleluia. É tempo de buscarmos essa intimidade. Porque viver de aparências, sabe o que vai trazer para mim e para você? Vai trazer a lamentação, vai trazer a murmuração, vai trazer a aflição. Porque no momento em que nós nos vestimos com uma máscara e com uma fantasia, como Joás viveu a vida inteira, achando que estava tudo maravilhoso, que ele era visto como o melhor rei de Israel. Ele reinou em Judá por 40 anos, e ele é visto porque ele decidiu reparar o reino. Ele é visto como um dos reis mais ativos, os melhores que já teve. Mas Joás vivia à sombra do sacerdote. Joás não tinha mérito algum. O nosso mérito precisa estar na ação de Deus em nós. O nosso mérito precisa estar em, como Paulo disse: olha, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O nosso mérito precisa estar, como diz 2 Coríntios 3,18, ele diz: olha, olhando no espelho agora, sem máscara, com o rosto desvendado, como no espelho, refletindo a glória daquele que me chamou. Deus não nos chamou para viver uma vida de aparências. Deus te chamou para você conhecê-lo, para você andar com Ele, para você testemunhar dEle, para você provar do poder dEle, para você ser testemunha viva dEle. Quem não vive de aparência é como uma carta escrita a próprio punho, lida por todos os homens. Seja essa carta. Se permita ser lido pelos homens, para que eles olhem para você e vejam em você o Deus que te criou. Deus não nos chamou para viver de aparências. Deus não me chamou para galgar cargos. Deus não me chamou para ser visto nos holofotes. Deus não me chamou para isso. Ele me chamou para que eu vá e dê fruto,
para que eu vá e dê muito fruto, para que eu vá e que o meu fruto permaneça. Então, levante-se e permita que Deus faça em você e através de você a diferença, porque toda a criação anseia pelo manifestar dos filhos de Deus. Sou eu e é você. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.